Então, só para relembrar aqui, né, como é que estaria, né, a estrutura na memória. Fiz esse modelo aqui para facilitar a visualização. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem, nesse momento aqui, a gente adicionou esses 6 elementos, né? À medida que a gente vai adicionando os elementos no vetor, tá aqui o vetor, a gente tem uma variável contador que vai sendo incrementada, né, depois que eu insiro o elemento no vetor. Essa variável contador começa com 0, né, e aí ela vai sendo incrementada. Então, nessa situação aqui, do jeito que está aqui esse código, depois que a gente inserir os elementos, né, a gente vai ter o quê? Vai ter o vetor com essa configuração. E aí, a nossa lista, ela vai até a posição 5. Por quê? Porque o contador ele está apontando para a posição 6. Ó. O contador aqui, ele está apontando para a posição 6, indicando que aqui é a próxima posição onde eu vou inserir, né? É a posição onde eu vou inserir o próximo elemento. Agora, o vetor ele vai até a posição 9. Então, a minha lista é isso que está verde. O vetor é o que está em vermelho. O vetor é apenas o repositório dos objetos da minha lista, né? Dos elementos da minha lista. A minha lista, na verdade, aqui, ó, a minha lista, que é esse objeto que a gente criou aqui, ela pode ser enxergada como sendo um objeto composto pelo vetor, o contador, que vai auxiliar, né, o controle, e os métodos, as operações que vão manipular esses dados aqui. Ok? Então, a minha lista, a gente vai enxergar como sendo esse conjunto todo aqui, de dados e operações. Ok? A gente tem aqui outros também que a gente já implementou, né? Implementamos aqui a busca, o buscar. E implementamos também, aqui diz o tamanho. Então, a gente tem aqui esses 3 métodos, por enquanto, já implementados. Então, a minha lista, ela é esse pacote aqui, ó, formado por esses dados e essas operações, né? Aqui, esses métodos. E esse pacote é o que a gente chama de tipo abstrato de dado. É um tipo que não existia e que eu criei. Eu estou definindo, né, como que ele vai armazenar e vai manipular os dados. Ok? Então, o que a gente tem nesse momento é isso daqui. Então, vamos lá. Vamos terminar essa classe hoje aqui, que aí na próxima aula a gente já começa lista dinâmica. Bom, a primeira observação aqui, pessoal, que eu vou fazer é a seguinte. O método adicionar. A gente vai implementar o adicionar numa posição, tá certo? Só que antes, vamos só relembrar aqui o que o adicionar está fazendo. Ele vai incluir o elemento que eu estou passando como parâmetro, ele vai incluir o elemento numa determinada posição do vetor. E essa posição é indicada pela variável contador. Depois que ele coloca o elemento lá, eu incremento o meu contador para que ele fique disponível, né, apontando para
a posição disponível para inserir o próximo elemento. E esse contador também, ele tem uma dupla função. Ele vai dizer quantos elementos eu tenho no meu vetor, né? Quantos elementos eu tenho na minha lista, na verdade. E aí a gente incluiu, eu comentei sobre isso daqui no final da aula passada, para a gente tomar cuidado quando estiver com o vetor cheio. E aí eu mostrei algumas maneiras de você fazer esse tratamento, né? Uma maneira é colocando esse código dentro de um if, para ele só ser realizado quando o contador é menor do que o tamanho do vetor. Por que colocar esse if aqui? Fazer esse tratamento? Porque se eu tentar adicionar um elemento numa posição que não existe, ele vai dar um erro, né? Array index out of bounds, que a gente viu esse erro aí na aula passada, tá? Uma outra maneira que eu mostrei também é disparando uma exception, né? Você poderia colocar aqui, você pode colocar aqui o código. Caso o contador atinja o tamanho do vetor, você pode disparar uma exception. E aí você faz o tratamento lá no main. Né? Essa aqui foi uma outra abordagem que eu sugeri, que vocês podem utilizar. Existe uma outra abordagem, tá? Que essa outra, ela é mais sofisticada ainda do que o try-catch, que é o quê? É fazer o que o ArrayList faz. Tá? Fazer o que o ArrayList faz. E o que, que o ArrayList faz? Quando o contador ultrapassa o tamanho do vetor, né, quando ele atinge lá o tamanho do vetor, o ArrayList ele não barra você, ele não dá mensagem dizendo que a lista está cheia. Né? Então não sei se alguém se fez essa pergunta. Espera aí, se o ArrayList ele é uma lista estática, por que, que ele nunca estoura o tamanho? Eu posso inserir vários elementos sem me preocupar com o tamanho. Por que, que quando eu declaro o ArrayList, eu não preciso dizer aqui, no construtor, o tamanho dele? Né? Então, por que, que isso ocorre? Porque lá no ArrayList, ele usa um mecanismo bem sofisticado para trabalhar isso. Sempre quando você cria uma ArrayList, na verdade, o que, que acontece? O tamanho padrão dele é 10. Então, se você não usa, você não diz o tamanho, padrão do ArrayList é criar um vetor de tamanho 10. Tá? Aí o que, que acontece quando ele atinge aquele tamanho? Né? O que, que acontece quando o contador atinge o tamanho do vetor? Ele vai fazer a seguinte operação. Ele cria um novo vetor com 50% a mais do tamanho do vetor original, ou seja, se o meu vetor inicial é 10, ele vai criar um novo vetor de tamanho 15. Tá? Então vai criar um vetor 50% maior, transfere cada um dos elementos do vetor antigo para o novo e descarta o vetor antigo. Então essa aqui é uma outra abordagem que vocês podem tentar implementar aí, tá certo? Alguns alunos, sempre tem aluno que gosta dessa solução e vai tentar implementar. Então eu não vou mostrar aqui, mas se for do interesse de alguém, quiser fazer, tenta aí, e aí fala comigo, tiver alguma dúvida, que aí eu mostro o caminho das pedras. Se está ok, se tá, o que é que está faltando, o que é que não está. Ok? Mas essa é uma outra abordagem que você pode usar. Aí, se por acaso você continuar inserindo elementos, e vamos supor que ele atingiu 15 elementos agora, aí o que é que vai acontecer? Cria um novo vetor, 50% maior, aí no caso 7,
23, vai criar um vetor de tamanho 23. E aí ele transfere os elementos do vetor antigo para o novo. E o vetor antigo é descartado. E aí ele fica nessa. Toda vez que ela atinge o tamanho, que o vetor enche, cria um novo vetor 50% maior e vai fazendo isso. Tá certo? Então essa aqui é uma abordagem bem interessante para vocês fazerem. Tá? Bom, mas eu vou deixar aqui apenas com o código, o núcleo aqui, só com o principal. O tratamento de exceção fica por conta aí de vocês. Então, tratar o caso do contador atingir o tamanho do vetor. Beleza. Bom, então dito isso, né, do adicionar, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar numa determinada posição, pessoal. O que é que vai acontecer? Quando eu quiser inserir numa determinada posição, eu vou precisar fazer o seguinte esquema. Eu vou precisar fazer essa operação aqui. Imagina que a gente tem um vetor, né? Aqui o nosso vetor V, os nossos elementos aqui da lista são esses elementos que estão em vermelho. Eu tenho aqui N elementos na minha lista, tá? Se eu quiser inserir um elemento numa determinada posição I, por exemplo, eu quero inserir um novo elemento aqui, ó, nessa posição. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair puxando todos os elementos para o lado, para a direita. Vou ter que abrir espaço. Vou copiar todo mundo para a direita e aí eu coloco um novo elemento aqui na posição I. Ok? E aí o meu vetor, a minha lista, né, vai estar atualizada. Então esse é o processo que a gente vai fazer. Ok? Se a gente for olhar aqui na nossa memória, como é que vai ficar? Vamos imaginar o seguinte. Eu quero inserir um elemento na posição 2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Bem aqui, depois que eu colocar o 9, eu quero adicionar um elemento na posição 2. E o elemento vai ser o número 8. E aí depois vamos mandar exibir a lista, só para ver como é que ficou. Ok? Então eu quero fazer isso, quero colocar o 8 na posição 2. O que é que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar pegar o 9, copiar ele aqui para essa posição, ó, aqui para o lado. Vou pegar o 6, vou jogar ele para o lado. Vou pegar um, copio para o lado. Vou pegar o 5, que é a posição aqui, ó. Eu vou inserir aqui, vou pegar o 5 e vou copiar aqui para o lado. Pronto. Então, desloquei todo mundo para a direita. Aí agora, na posição 2, eu posso já colocar o número 8. Ou seja, eu afasto todo mundo para o lado e coloco lá naquela posição. E aí, obviamente, como eu inseri um elemento,
vem depois aquela comando de incrementar o contador. Então, o contador mais, agora o contador aponta para o 7, né? 7 aqui é a nova posição, né, do novo elemento, do futuro novo elemento. Pronto. Então, como é que a gente vai poder fazer isso aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que simplesmente, vamos voltar aqui. Simplesmente eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou começar puxando esse elemento para cá. Depois esse elemento para cá. Depois esse, até chegar aqui. Até chegar nessa posição aqui, ó. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Ok? Então vamos lá. Vou começar aqui. Como é um processo repetitivo, a gente vai usar aqui um loop, né? Então a gente vai usar aqui um for. Vou precisar fazer um for. Esse for vai fazer o quê? Eu vou pegar, vou jogar o 9, que está na posição 5, para o 6. Então, vou pegar o 9 e vou jogar na posição 6. Ó. Ok? Bom, eu vou fazer, então, o seguinte. Eu vou pegar o elemento de uma posição i e vou jogar o anterior dele. Ou seja, eu vou pegar o cara da posição i-1, vou jogar na posição i. Eu vou pegar o cara da posição 5 e jogo na posição 6. Desculpa, que é o contrário. Então tá certo. Eu vou pegar o cara da posição 5, posição i-1, e vou jogar na posição 6, posição i. Então vou pegar sempre o da anterior e jogo na atual. Observem aqui o seguinte, que essa posição aqui, onde eu vou começar a jogar aqui os elementos, essa é a posição, ó, indicada pelo contador. Então eu vou começar o meu i dessa posição 6 aqui, ó. Então o i vai começar do contador. Então eu vou pegar o vetor da posição 6, vai receber o cara da posição 5. Pá, tá aqui. Depois, vou pegar o cara da posição... Aí eu incremento o contador. Aí agora eu vou fazer o quê? A posição 5 vai receber o cara que está lá na posição 4. Pronto. Aí vou incrementar o contador. O cara da posição 4 recebe o cara da posição 3. Opa. O cara da posição 4 recebe o cara da posição 3. E aí agora o elemento da posição, o cara da posição 3 vai receber o da posição 2. Então 5 vem para cá. Então eu vou fazendo isso daqui enquanto o i for maior do que a posição que eu vou inserir o elemento. Enquanto o i for maior do que a posição, né? Eu vou até chegar aqui no 3, ó. Comecei do 6, 5, 4, chegou aqui no 3. Vou pegar o 2 e jogo para cá. Então, vou começar do 6, que é o contador, e vou até o 3, que é a posição anterior à posição que eu quero inserir o elemento. E aí depois eu coloco, depois que eu deslocar, eu coloco o 8 naquela posição indicada. Então agora, né, depois que eu fiz esse for, que eu desloquei os elementos, eu vou fazer o quê? O vetor posição recebe o elemento. E aí depois
contador mais. Professor, no caso tem que decrementar, né, o I sobre o I mais, tem que ser I menos menos. Isso, cara, obrigado. Valeu. Ser decrementado. Show. Pronto. Então, aqui ele vai afastar os elementos, né? Aqui ele vai deslocar os elementos para a direita. E aqui vai inserir o elemento na posição indicada. Basicamente isso daqui. Obviamente que tudo isso daqui só vai poder ser feito caso o contador seja menor do que o tamanho do vetor, tá? Então, do mesmo jeito aqui, ó, você precisa, eu vou deixar isso aí como tarefa de casa, precisa tratar o caso do contador ser igual ao tamanho do vetor. Ok? Precisa tratar isso daqui. Pronto. Então, agora o adicionar numa posição, teoricamente, está implementado. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então, ele inseriu aqui os elementos, né? 7, 3, 5, 1, 6, 9, exibiu a lista. Depois ele adicionou o 8 na posição 2. 0, 1, 2. E aí ele exibiu agora a lista. Pronto. Então a lista está funcionando. Foi buscar o elemento da posição 3, 0, 1, 2, 3. Então observe que o 5, ele realmente foi afastado, né? Ele agora está na posição 3. Tamanho da lista, 7. Então, o adicionar numa posição, ele está, né? A operação básica dele está funcionando. Beleza? Professor, e se o usuário pedir para colocar o valor numa posição onde o contador ele não alcança? Por exemplo, o contador está, sei lá, na posição 5 e o usuário pede para colocar na posição 7. Aí como é que fica? Pronto. Perfeito, Daio. Estava só esperando alguém fazer essa pergunta, tá? O que que acontece? Nesse caso aqui, dessa adição numa posição, eu tenho uma segunda condição que precisa ser tratada. Então aqui, precisa tratar o caso da posição ser maior do que o tamanho do vetor. Maior ou igual. Tá? Por quê? Observem que eu só vou poder adicionar o elemento, né? Aliás, eu só vou adicionar o elemento maior, ser maior do que o contador, na verdade. Precisa tratar o caso da posição ser maior do que o contador. Por quê? Vamos olhar aqui. Se eu quiser adicionar, vou voltar aqui como estava. Se eu quisesse adicionar o 8 na posição 9, tá? Vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui, ó. Quero adicionar na posição 9 o elemento 8. Bom, não existe posição 9 aqui, porque eu só tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que adicionar aqui elemento na minha lista, no máximo, estourando na posição 6.
Mas, professor, mas a posição 9 não está livre? Tá. A posição do vetor. Mas eu estou falando de adicionar na posição da lista. Como a minha lista, ela vai de 0 até 5, significa que eu só posso adicionar elementos em uma dessas posições aqui, de 0 até a 6. Por que a 6? Porque a 6 é a próxima posição livre, né? Eu estaria adicionando no final da lista. Se eu quiser adicionar alguém numa posição maior do que 6, ou seja, maior que o contador, aí eu tenho que dar uma advertência. Ó, não existe essa posição, né? A posição máxima aqui é até a 6, tá certo? Então essa observação aí do Dion, tá? Ela precisa ser tratada aqui também. Então, esse código aqui só vai ser feito quando o contador for menor do que o tamanho do vetor e a posição for menor ou igual ao contador. São as duas condições para isso daqui poder ser feito. Beleza, Dayo? Beleza, beleza. Vamos remover agora um elemento da minha lista, tá? Bom, tem duas opções. Eu posso remover um elemento do final da lista, qualquer que seja ele, né? Então, se eu mandar remover, eu simplesmente tiro alguém lá do final da lista. Seria uma opção, tá? E posso remover também um elemento de uma determinada posição, né? E posso também remover um elemento específico, né? Eu posso mandar remover, por exemplo, remove o 5. E aí ele vai, remove o 5 lá naquela posição. Ok? Então vamos lá, vamos implementar aqui o primeiro método, remover, vai ser bem básico, remover do final. Então o que é que consiste essa remoção? Imagina que eu tenho aqui a minha lista no vetor, tá? E eu quero remover o cara que está no final. Quero tirar um elemento aqui, esse elemento. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou apenas decrementar o contador. Então, em vez do contador estar apontando para cá, eu vou decrementar para que ele passe a apontar para cá, para essa posição agora que vai estar livre. Como assim? Imagina que eu vou fazer a seguinte operação. Lista.remover. Depois eu quero exibir a lista. Esse remover aqui, ele vai remover o cara da última posição. Então, o que que esse remover vai fazer? Vamos fazer aqui implementação dessa remoção. Bom, se eu vou remover o cara da última posição, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas contador menos menos. Como assim, professor? Contador menos menos. Significa o seguinte, se eu quiser remover o elemento que está na última posição, eu vou apenas decrementar o contador. Então, o contador agora aqui vai apontar para 5. Pronto. Então, a minha lista agora, ela só é considerada até a posição 4. Porque eu decrementei o contador. Então, quando eu mandar exibir, ele só vai exibir do 7 até o 6. O 9 já está sendo desconsiderado da minha lista. Tá? Professor, mas o 9 vai continuar lá. Ok. O 9 ele vai continuar no vetor, mas ele foi excluído da lista. Porque quem controla a lista
é o contador, tá? Então isso aqui, eu quero que isso fique bem claro para vocês. O 9 está no vetor, mas ele não está mais na lista, porque quem controla a lista é esse contador aqui. E aí, quando você exibir a lista, ele exibe até aqui. Ok? Professor, mas para mim não faz sentido. Se o elemento está lá, né? Para mim ele ainda está na lista. Se isso não fizer sentido, então é porque você ainda não enxergou que o vetor e a lista são coisas diferentes, tá? A partir do momento que você tem essa visão, aí fica claro. Então, se eu decrementei o contador, significa que a minha lista agora vai até a posição 4. Ó. Então, se eu rodar esse código aqui, o que que vai acontecer? Adicionou, exibiu, aí depois colocou, opa. Que aqui era posição 2, né? Botei posição 9 aí. Como eu não fiz o tratamento, ele ficou aqui, né? Efeito colateral. Então vamos lá. Então aqui a minha lista, entrei os elementos, depois eu coloquei o 8 na posição 2, está aqui. Aí mandei remover agora o último elemento. E aí o 9 foi eliminado, tá? Se a gente mandar exibir aqui o vetor, ó, vou mandar exibir o vetor inteiro, no lugar do contador. A gente vai ver que o 9 continua lá. Tá aqui, ó. Daqui para cá não houve alteração no vetor. Mas o 9, aqui ele já não faz parte da lista. Tá? Porque eu decrementei o contador. Então agora, 9 fora do contador. Fora da minha lista. Ok? Tá claro isso daí, pessoal? Espero que agora tenha ficado claro essa questão aí da diferença entre a lista e o vetor. Beleza. Bom, vamos lá. Professor, mas eu tenho um toque, eu não vou ficar tranquilo sabendo que o 9 está lá no vetor. Tudo bem, ele saiu da lista, mas eu vou ficar incomodado com isso. Eu posso atribuir 0 lá para aquela posição, para ele ficar limpo, para ele ficar que nem os outros elementos? Pode. Se você quiser, se vai lhe dar paz de, né? Vai dar paz e tranquilidade para você, o que é que você vai fazer? Você vai lá naquela posição do contador, né? Aquela posição do contador, deixa eu só, estava aqui 6, aí agora eu vou fazer contador menos menos, aí naquela posição você joga 0. Isso vai lhe dar paz de espírito? Então pode fazer, não tem problema, tá certo? E você jogaria 0 aqui no lugar do 9, e aí ia poder dormir tranquilo. Mas isso é uma operação desnecessária, não precisa, tá bom? Por que que não precisa? Porque quando eu inserir um novo elemento, tá? Quando eu inserir um novo elemento, vamos supor agora que eu insira, vou mandar agora aqui adicionar o 4. Vou mandar adicionar o número 4.
E vou exibir de novo a minha lista. O que vai acontecer quando eu adicionar o 4? Ele vai fazer isso daqui. Vai lá na posição contador e adiciona o número 4. Contador é igual a 5. Então ele vai na posição 5, que onde tinha o 9, e aí ele adiciona o 4 aqui. E aí depois ele vai fazer contador mais mais. Então, você limpar aquela posição do vetor na remoção, ela não vai, né, ter tanta serventia assim, a não ser que seja algo íntimo para você, tá certo? Porque quando você voltar a inserir elementos, aquela posição vai ser ocupada. Então, se a gente rodar aqui o código, o que é que vai acontecer? Ele vai botar o 4 lá no lugar do 9. Então, não precisa realmente, beleza? Joia. Então agora já adicionamos, já removemos da última posição. Dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Acho que não tem, essa aqui é tranquila. Bom, vamos implementar agora a remoção de uma determinada posição. Eu quero remover o elemento de uma posição I qualquer. Então imagina que eu tenho aqui a minha lista, tá aqui, ó, os elementos aqui, armazenados no meu vetor, e eu quero remover esse cara que está nessa posição I. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou copiar os elementos para a esquerda, para sobrepor o elemento dessa posição. Tá? Por que fazer isso? Para que você possa aproveitar melhor o espaço do seu vetor. Porque se você simplesmente jogar zero ou nulo nessa posição, né, você vai ficar com o teu vetor, com a tua lista aqui, né, toda espalhada no vetor. E vai ficar difícil gerenciar isso. Então, para o melhor aproveitamento, né, para otimizar o uso do vetor e as operações, você copia os elementos para a esquerda, começando aqui, ó, vai sobrepondo. E aí, depois que você fizer a cópia, deslocar para a esquerda, você decrementa o contador. Então, o que você vai fazer aqui é o inverso do que foi feito aqui, ó, na inserção de uma posição. Na inserção eu afastava para a direita. Agora na remoção eu vou puxar para a esquerda. Então como é que vai fazer? Como é que vai ficar isso aqui? Ah, só uma observação aqui na remoção. Precisa tratar o caso, obviamente, da lista estar vazia. Né? Não faz sentido eu remover, eu vou chamar o método remover, e a minha lista está vazia. O que é que vai acontecer se a minha lista estiver vazia? Se a lista estiver vazia, o contador é zero. Aí se eu fizer contador menos menos, o contador fica negativo. Então, precisa tratar o caso da lista estar vazia. Tá certo? Para que o contador aqui não fique negativo. Bom, aí como é que vai ser a remoção numa determinada posição? Vai ser o inverso daqui. Né? Vou copiar isso aqui, ó. Deslocar para a esquerda. Então vamos supor que eu queira remover o elemento da posição 1. Tá? Eu quero fazer isso daqui. Eu agora quero remover o elemento da posição 1. O que é que vai acontecer? Vamos olhar aqui. Quero remover esse cara, ó, o 3, né, que está na posição 1. Então eu vou ter que pegar o 5
e vou copiar para cá. Vou pegar o 1 e vou copiar para cá. Vou pegar o 6 e vou copiar para cá. Vou pegar o 4 e vou copiar para cá. E depois a gente decrementa o contador. Pronto. E aí agora a minha lista, ela vai até a posição 4. Aqui, né, do mesmo jeito, ó, vai ficar esse número aqui, mas a minha lista, ela só vai até a posição 4. A posição 5 está indicado aqui que está disponível já para inserir outro elemento. Mas, se fizer bem para você, né, professor, eu quero deixar tudo uniforme, eu tenho um toque, eu preciso saber que o meu vetor, né, vai estar lá com 0 lá em todo mundo, que não está na lista. Então, você joga 0 aqui nessa posição depois. Não tem problema nenhum. Mas você saiba que ela vai ser usada depois na inserção. Então, pronto. Então, vamos implementar isso aqui. O que é que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui da posição, ó, posição 1, e vou fazer o quê? Vou pegar o cara da posição 2 e vou jogar na posição 1. Então, vou começar na posição, aí eu vou pegar o cara da posição I mais 1 e vou jogar na posição I. Eu pego o da 2 e jogo na 1. E vou incrementar o I até ele chegar 5, jogo um 1, até a gente chegar aqui, ó. Até a gente chegar... Opa. Pronto, jogo... Vamos voltar aqui. Pronto. Vou começar na posição 1. Aí vou jogar o 2 na posição 1. Beleza. Vamos incrementar o I. Joga agora o 3 na posição 2. 3 na posição 2. Incrementa, joga agora o 4 na posição 3. Beleza. Agora eu vou jogar o 5 na posição 4. E aí depois decremento o contador. Então eu vou até a posição 4. Né? Então enquanto I for menor, que o contador, menos 1, né? O contador aqui é 6. Então eu vou até o 4. Então eu vou até o contador menos 1. Enquanto ele for menor do que 5, que aí quando ele chegar aqui no 5, ele vai parar. Então, enquanto ele for menor que o contador menos 1, eu vou fazendo isso daqui. Depois, é só a gente decrementar o contador. E aí, a gente remove. Ok? Vamos testar para ver se vai funcionar. Só... Pronto. Então,
Tá aqui a lista, inseriu o 8 na posição 2, removeu o último elemento, adicionou o 4 e agora removeu o cara da posição 1, 0, 1, que era o 3. E aí ele deslocou. Temos 6 elementos. O cara da posição 3, 0, 1, 2, 3, é o 1. Então, está funcionando até aqui. Ok? Vale ressaltar que eu preciso também aqui tratar duas coisas. O caso da lista está vazia, eu preciso tratar aqui o caso da posição ser maior que o contador. Não posso remover um cara de uma posição que não existe. Tá? Então, preciso acrescentar isso daí. Então, remover está funcionando. Show de bola, legal. Temos agora, né, várias operações, além do adicionar. A gente pode incluir aqui o adicionar numa posição. Temos o remover. Remove do final. Temos também o remover de uma posição. Então, observem que a gente já tem agora, né, um conjunto aí de operações, básicas, né, importantíssimas aí para operacionalizar a nossa lista. Então, temos aqui esse conjunto de operações já definido. Ok? Limpar. Como é que a gente limparia? Né? Como é que a gente limparia a nossa lista? Limpar seria zerar todo mundo, fazer com que o meu vetor fosse redefinido. Né? Fazer com que o meu vetor fosse redefinido. Então, o que é que a gente pode fazer? Para eu redefinir o vetor, eu não preciso sair zerando todo mundo, limpando aqui. A gente tem duas opções. Né? Uma opção, que seria a mais simples, é essa daqui. O contador recebe 0. Então, se eu fizer contador igual a 0, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a minha lista tem quantos elementos? 0. Ela está zerada. E quando eu inserir um novo elemento, o novo elemento vai entrar aqui na posição 0. Tá? Então, se eu fizer contador igual a 0, pronto. Acabou, matei a minha lista. Embora o meu vetor esteja lá, tenha números armazenados, mas a minha lista foi zerada. Ok? Do mesmo jeito, se você quiser jogar 0 em todo mundo, fique à vontade, mas não precisa. Basta fazer contador igual a 0. Uma outra coisa que pode ser feita, mas desnecessariamente, na minha opinião, seria instanciar novamente o vetor.
Então você poderia fazer o quê? Você poderia aqui instanciar, vou até copiar daqui, criar novamente o vetor. Voltar ele para o estado original. Aí cria um novo vetor com 10 posições, tudo vazio e contador igual a zero. Mas isso daqui seria desnecessário, já que você já tem o teu vetor lá. A não ser que você tenha implementado aquela solução do ArrayList, né, de ficar aumentando o vetor, e aí você queira, quando limpar, você quer voltar para o tamanho original. Mas seria desnecessário, na minha opinião. Mas fica aqui à vontade, né, para você fazer como quiser. Mas basta fazer contador igual a zero. Então aqui, né, a gente tem mais um método implementado, mais uma operação na nossa lista. Ok? Então, limpar. Joia. Bom, então, pessoal, com isso, acho que a gente tem aqui um conjunto de operações. Contém. Falta o contém, né? Contém uma operação básica que você pode, né? Nada mais é do que uma busca. Você vai pegar um elemento e vai buscar, fazer uma busca dentro do vetor, né? Então, se eu quiser buscar aqui, eu quero saber se o 6 ele faz parte da minha lista. Então, é uma operação de pesquisa, né? Aquela mesma pesquisa sequencial que vocês aprenderam em raciocínio lógico, né? Eu vou começar aqui da posição 0 e vou verificar. Esse é o cara que eu estou buscando? Se não for, eu vou para o outro. Esse é o que eu estou buscando? Esse é o que eu estou buscando? Até você chegar no final da tua lista. Se chegar no final da lista e você não tiver encontrado, é porque ele não existe. Então, é uma implementação bem trivial, né? Você vai fazer o mesmo for lá do exibir. Então, você vai de 0 até o contador menos 1, você vai buscando aquele elemento. Se o elemento da posição i for igual ao elemento que eu estou buscando, o que é que eu vou fazer? Eu retorno true. E aí, vocês devem saber já que na hora que eu dou um return dentro de uma função, ele já encerra a execução dela, né? Então, se eu encontrar o elemento bem aqui, o 6, ó, vamos supor, eu vou buscar o número 1. Então, ele vai buscar. Esse cara é 1? Não. Esse é 1? Não. Esse é 1? É. Aí aqui ele retorna true. E aí ele já encerra a execução da função. E aí ele não vai precisar mais ir até o final do for. Ele aborta o for de onde ele estiver. Então, o return, ele causa a finalização da função. Ok? Agora, se eu chegar até o final do meu for, né? Se eu conseguir até o fim do for, sem entrar nesse if, o que é que vai acontecer? Aí ele vai sair aqui do for e retorna falso. Ok? Então, se a gente colocar aqui, se eu colocar vou exibir aqui o
resultado, ver se ele contém o elemento 6. Então ele vai buscar o 6 e ele vai retornar true. Se eu mandar buscar o 16, ele vai retornar falso. Então, a função aí contém também está implementada. Mais uma para conta, né? Retorno booleano, contém um determinado elemento. Beleza. Então, pessoal, nesse momento a gente tem aqui a nossa lista, né? Que é um tipo abstrato de dados. Nossa lista, resumindo, tem o vetor, que armazena os elementos da lista, e tem um contador que controla a inserção e remoção dos elementos da lista. E tem uma série de operações, né, de métodos, que vão operar sobre esses dados aqui. E isso aqui compõe o meu tipo abstrato de dado, chamado lista. Ok? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão implementar essa lista de vocês. Revejam essa aula, tá? Codifiquem a lista de vocês, deem o nome que vocês quiserem para os métodos de vocês, tá? O importante é que o método faça essas operações básicas aí. Adicionar, remover, pesquisar, né? Limpar, etc e tal. Então, tudo isso daqui são operações básicas. Professor, eu posso ter outros métodos além desses, métodos mais específicos, especializados, de acordo com o problema que eu vou resolver? Pode, tá certo? A lista não está limitada a essas operações apenas. Porém, essas são as operações básicas que você executaria, né? Realizaria em cima de uma lista. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? E professor, no ArrayList, ele tem a possibilidade de você definir qual tipo de dado que vai ter na lista. Como é que a gente poderia fazer isso, só que aqui no static list, né, que é a lista que a gente está montando? Porque aqui a gente está montando apenas com elementos inteiros, né? Coisa do tipo. Exatamente. Boa pergunta. Eu vou dizer como fazer e vocês vão fazer aí na lista de vocês, tá? Como é que você vai fazer o elemento receber qualquer tipo de dado? Tem duas maneiras de fazer. A primeira é usando template. Aí você cria um template, né, na tua lista. Então você colocaria aqui, né? Eu diria que a minha lista vai receber aqui, ó, vou chamar aqui de T, né, que vai ser o tipo de dado. Aí aqui eu usaria esse T, ó. E se eu inicializar a minha lista aqui com, sei lá, integer, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar aqui esse integer que eu botei aqui no lugar do T, né? E vai declarar aqui como um integer. Então, onde você tiver aqui esse T, ele substitui por esse tipo de dado aqui, ó. Então, aqui é usando o template, tá? Para ficar exatamente como o ArrayList faz. A outra maneira, Dion, seria usando o objeto, o generics, né? Usando o generics, que aí você faria o quê? Você poderia receber aqui um object, um elemento da classe object. E aí vocês viram lá em PO que object é a classe mãe de todas as classes do Java. Então, o que você passar para cá, ele vai aguentar, ele vai receber, né? Por causa de quê? Por causa do polimorfismo, né? Daquela propriedade lá do Java orientada a objeto, o polimorfismo. Então, se a classe integer
for passada como parâmetro aqui, né? No caso aqui eu estou passando um inteiro. Aí ele vai converter esse inteiro para a classe integer. Se eu passar um double, ele converte para double. Se eu passar um objeto da classe, por exemplo, pessoa, aí ele converte para pessoa. Então o polimorfismo vai fazer isso daí para você. Aí aqui, aí onde tem um tipo de dado que você usa, você tem que botar, né? Object. E aí ele vai... Você faz essa adaptação, né? Do tipo de dado. Então, ou você usa generic, né? Que é o object aqui, o objeto genérico dele, ou você usa lá o template. Independente da opção que você use, você vai ter que só ajustar aqui dentro da classe, onde tinha inteiro, né? Que era o tipo de dado que a gente usou aqui. Você ajusta lá para usar o object ou aquela template lá, o T. E aí você pode fazer isso. Ok? Então, usando uma dessas duas abordagens aí vai dar certo, tá? Aí eu sugiro até que vocês façam isso com a classe de vocês, porque aí você vai ficar com uma classe, né, bem abstrata e bem genérica. Aí você pode aplicar com qualquer tipo de dado. Beleza?